Na cidade de Lume, um lugar onde a magia foi banida há séculos, vive um velho ilusionista chamado Sebastião Laroche. Com seus cabelos brancos e olhos que parecem ter visto mais do que qualquer homem deveria, Sebastião é conhecido por realizar os mais impressionantes truques de palco. Suas apresentações são sempre lotadas, com o público maravilhado pela habilidade que ele demonstra em manipular a realidade, ou o que todos acreditam ser realidade. Mas Sebastião carrega um segredo. Diferente dos outros ilusionistas, seus truques não são apenas ilusões. As cartas que desaparecem, os coelhos que saem da cartola, os objetos que levitam, tudo é real. Desde jovem, ele descobriu que podia manipular a magia de forma a fazer com que seus truques fossem indistinguíveis da realidade. Para proteger a si mesmo e aos poucos que ainda conhecem a verdade sobre a magia, ele manteve esse segredo enterrado, disfarçando suas habilidades como meros truques de salão. O governo de Lume, liderado pelo severo chanceler Augusto, é paranoico quanto à existência da magia. Eles sabem que se a população descobrisse que a magia ainda existe, poderia haver uma revolta. Por isso, a Ordem da Razão, uma organização governamental, monitora todos os suspeitos de praticar magia verdadeira. Certa noite, durante uma apresentação no grande teatro da cidade, algo dá errado. Sebastião, que sempre foi cuidadoso, comete um pequeno deslize. Enquanto realizava um número em que uma carta de baralho deveria desaparecer e aparecer na bolsa de uma espectadora, a carta se transforma em um pássaro dourado que voa pela plateia. O público, ao invés de perceber o erro, aplaude fervorosamente, acreditando ser parte do espetáculo. Porém, entre os espectadores estava a comandante Helena, uma das líderes da Ordem da Razão. Ela percebe imediatamente o que aconteceu. Após o show, Sebastião retorna ao seu pequeno apartamento no subúrbio de Lume, onde guarda seus objetos mágicos. Enquanto tenta entender o que deu errado, ele sente uma presença sinistra. Ao virar-se, depara-se com Helena e 2 soldados da Ordem da Razão. "Você pensou que poderia enganar a todos para sempre, Sebastião?" diz ela com um sorriso frio. Sabendo que sua vida está em perigo, Sebastião usa sua magia para criar uma ilusão que confunde Helena e seus soldados, permitindo que ele escape. Mas ele sabe que não pode voltar a Lume. A Ordem da Razão estará em seu encalço, e a cidade que ele conheceu por toda a vida agora se tornou um campo minado. Forçado a fugir, Sebastião parte em direção às terras selvagens fora da cidade, onde diziam que grupos de rebeldes, ainda leais à magia, se escondiam. Ele não sabe o que encontrará, mas uma coisa é certa: sua vida de ilusões seguras acabou. Agora, ele precisará enfrentar a verdade de sua magia e as consequências que ela trará para o mundo. Sebastião Laroche deixou a cidade de Lume para trás, atravessando florestas densas e montanhas áridas. Durante dias, ele seguiu o que restava de antigos mapas, buscando uma direção, mas o cansaço e o desespero começaram a tomar conta dele. A cada noite que passava ao relento, ele sentia o peso da perseguição da Ordem da Razão, imaginando o momento em que seriam capazes de rastrear seus passos. Na terceira noite fora de Lume, quando suas forças começavam a fraquejar, Sebastião notou algo estranho à beira de um rio. Uma pequena fogueira brilhava ao longe, iluminando o que parecia ser um grupo de pessoas. Aproximando-se com cautela, ele percebeu que aquelas figuras não eram caçadores ou viajantes comuns. Havia uma aura diferente em torno delas. Sebastião invocou uma pequena ilusão para esconder sua presença enquanto se aproximava mais, mas foi rapidamente surpreendido por um jovem que apareceu atrás dele. "Não adianta tentar se esconder com truques, velho. Nós sentimos sua magia antes mesmo de você chegar", disse o jovem com um sorriso confiante. Ele se apresentou como Elias, um mago rebelde que há muito tempo vivia fora dos domínios de Lume, ajudando a organizar a resistência mágica. Elias o levou até o acampamento, onde Sebastião foi apresentado ao líder dos rebeldes, Mestre Orfeu. Orfeu era um homem de meia idade, com olhos que irradiavam sabedoria e poder, mas com uma expressão cansada, marcada pelos anos de luta. Ele explicou que os rebeldes não eram apenas foragidos, eles eram os últimos defensores da magia verdadeira, lutando para restaurá-la ao mundo. Por décadas, o governo de Lume usou a Ordem da Razão para sufocar qualquer vestígio de magia. "Eles temem o poder que ela dá às pessoas comuns", disse Orfeu, observando o horizonte. "Mas nós acreditamos que a magia pertence a todos, não apenas aos escolhidos pelo governo." Sebastião ouviu atentamente enquanto Orfeu explicava os objetivos dos rebeldes.
Eles queriam derrubar o regime de Augusto e libertar a magia para todos. Contudo, os rebeldes estavam em desvantagem. O governo de Lume possuía uma vasta rede de informantes e caçadores, além de ter sequestrado antigos artefatos mágicos para mantê-los sob controle. Por isso, eles precisavam de mais aliados e mais poder. No entanto, Sebastião ainda estava reticente. A vida de um ilusionista, mesmo com sua magia verdadeira, sempre foi solitária e segura. Ele se manteve longe das lutas políticas e dos conflitos pelo poder. Agora se via em um dilema. Deveria ele realmente se unir aos rebeldes e colocar sua vida em risco por uma causa que sempre evitou? Nos dias seguintes, Sebastião começou a conhecer melhor os outros rebeldes. Eles eram uma mistura de magos, alquimistas e até mesmo pessoas sem poderes mágicos, mas que acreditavam na causa. Entre eles estava Amara, uma jovem alquimista que lutava para recuperar as fórmulas antigas de poções mágicas, e Dante, um guerreiro que havia perdido sua família para a Ordem da Razão. Amara, em particular, cativou Sebastião com seu entusiasmo e esperança. Ela acreditava que a magia poderia ser usada para curar o mundo, e não apenas como uma arma de destruição. A magia pode ser mais do que poder bruto, disse ela uma noite ao redor da fogueira. Pode ser beleza, vida e transformação. Por que deixá-la nas mãos daqueles que só a temem? Essas palavras ecoaram na mente de Sebastião. Ele sempre usou a magia para entreter e encantar, mas agora via que poderia haver um propósito maior para suas habilidades. Talvez ele pudesse fazer a diferença. Talvez sua magia não fosse apenas para criar ilusões, mas também para revelar verdades. Ainda assim, a dúvida o assombrava. A Ordem da Razão estava mais próxima do que nunca, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Contudo, ao ver a determinação de Elias, Orfeu, Amara e os outros rebeldes, Sebastião começou a perceber que fugir de sua responsabilidade não era mais uma opção. Ao final da semana, Mestre Orfeu o chamou para uma conversa. Você tem um grande poder, Sebastião. Poder que pode ajudar a mudar o curso desta guerra. Mas a escolha é sua. Não forçaremos ninguém a lutar. Mas se decidir ficar, saiba que não há volta. Sebastião olhou para as estrelas acima, lembrando de todas as noites que passara em Lume, entretendo multidões com ilusões. Agora ele estava diante da realidade. Tomando uma respiração profunda, ele respondeu: Estou dentro. E assim, Sebastião Laroche deu o primeiro passo para deixar de ser apenas um ilusionista e se tornar um verdadeiro mago rebelde, pronto para enfrentar os perigos que estavam por vir. Após decidir se unir aos rebeldes, Sebastião Laroche embarcou em um caminho sem volta. Mestre Orfeu o acolheu oficialmente no grupo e ele foi integrado ao treinamento diário dos magos. Cada manhã começava com uma série de exercícios que visavam reforçar o controle da magia e aprimorar o uso estratégico de feitiços. Sebastião, apesar de ser um velho ilusionista, descobriu que ainda tinha muito a aprender. Seu talento com ilusões era refinado, mas o treinamento revelava que havia uma profundidade de poder dentro dele que ele jamais explorara. Elias, com seu jeito audacioso, muitas vezes zombava gentilmente de Sebastião, desafiando-o a empurrar seus limites. Você já fez desaparecer coelhos e transformar cartas em pássaros. Mas e quanto a criar ilusões que podem influenciar o mundo real de verdade? Provocava Elias durante as sessões de treinamento. Certo dia, Mestre Orfeu observou o treino de Sebastião e sugeriu algo novo. Sua habilidade é única, Sebastião. Você pode manipular a percepção das pessoas, mas também pode criar algo mais permanente. Uma ilusão não precisa ser apenas uma imagem passageira. Ela pode se tornar realidade se for carregada com a intenção correta. Orfeu então começou a ensinar a Sebastião um antigo método de imbuir suas ilusões com poder duradouro, tornando-as praticamente reais. Enquanto treinava, no entanto, Sebastião lutava com um conflito interno crescente. A ideia de transformar suas ilusões temporárias em algo permanente o atraía, mas também o assustava. Ele sempre usara sua magia para entreter, para trazer alegria e espanto, não para causar danos ou manipular. Agora, ele se via à beira de um precipício, onde suas habilidades poderiam ser usadas para algo muito mais perigoso. Além disso, as palavras de Amara ecoavam em sua mente. Ela via a magia como algo transformador, capaz de trazer beleza e cura ao mundo. Sebastião desejava acreditar nisso, mas os ensinamentos de Mestre Orfeu o faziam questionar o que realmente importava: o bem maior ou a preservação de sua própria humanidade. Esse dilema interno começou a afetar seu desempenho no treinamento.
Num exercício em que ele deveria criar uma ilusão poderosa o suficiente para enganar Elias e Amara ao mesmo tempo, ele hesitou. Em vez de criar uma ilusão simples, ele tentou torná-la tão real que se esqueceu de controlar seus próprios medos. O resultado foi um desastre. A ilusão se desfez violentamente, lançando faíscas de magia por todo o campo de treinamento, quase ferindo Elias. "Você precisa focar, Sebastião", exclamou Elias, levantando-se e afastando a poeira de suas roupas. "Estamos contando com você. Não há espaço para dúvidas aqui." A frustração de Elias refletia o próprio medo de Sebastião. O que aconteceria se ele perdesse o controle? Se ele usasse sua magia para causar destruição, ao invés de criar esperança? Durante as noites solitárias, ele se perguntava se estava realmente preparado para essa jornada. O peso de suas escolhas parecia mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto os rebeldes dormiam, Sebastião foi até o riacho próximo ao acampamento. O som da água correndo sempre o acalmava, trazendo-lhe clareza. Ali, ele foi surpreendido pela presença de Dante, o guerreiro rebelde que raramente falava, mas que parecia sempre estar atento ao que acontecia ao redor. "É difícil, não é?", disse Dante sem rodeios. "Saber se o que fazemos é certo, se estamos no caminho correto. Eu também já tive essas dúvidas, ainda tenho, na verdade. Mas aprendi que às vezes você precisa confiar no que sente aqui." Ele bateu levemente no peito, sobre o coração. Se você acredita que sua magia pode fazer o bem, então use-a para isso. Não deixe o medo controlar você. As palavras de Dante, embora simples, atingiram Sebastião de uma maneira inesperada. Ele percebeu que seu verdadeiro conflito não estava apenas em decidir entre esperança e caos, mas em aceitar que ele tinha o poder de escolher seu próprio caminho. Nos dias seguintes, Sebastião voltou ao treinamento com uma nova determinação. Em vez de temer seu poder, ele começou a aceitá-lo. Ao lado de Elias, Amara, Dante e os outros rebeldes, ele começou a refinar suas ilusões, tornando-as mais precisas e controladas. Ele percebeu que, enquanto estivesse consciente de suas intenções, poderia usar sua magia de forma responsável. Amara notou a mudança nele. "Você parece diferente", disse ela, enquanto trabalhavam juntos em um projeto para criar ilusões que confundiriam os sentinelas do governo. "Mais focado, mas em paz." Sebastião sorriu. "Talvez eu esteja aprendendo a confiar em mim mesmo. Mas ainda há um longo caminho pela frente." Com o treinamento intensificado, Sebastião sabia que a batalha contra o governo de Lume estava se aproximando. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava preparado. Não apenas para lutar, mas para fazer a escolha certa quando o momento chegasse. O momento decisivo chegou mais rápido do que Sebastião imaginava. Notícias chegaram ao acampamento de que o governo de Lume, liderado pelo chanceler Augusto, estava preparando uma ofensiva massiva para erradicar os rebeldes de uma vez por todas. A Ordem da Razão havia descoberto o paradeiro deles, e uma tropa estava a caminho, equipada com armas e artefatos antigos, projetados para combater magia. Mestre Orfeu convocou uma reunião urgente. No centro da tenda de comando, o mapa da cidade de Lume estava estendido sobre a mesa de madeira desgastada. Em torno dele estavam Elias, Amara, Dante, Sebastião e outros líderes dos rebeldes. A atmosfera era tensa, mas havia uma determinação silenciosa nos olhos de todos. "Este é o momento que esperávamos", disse Orfeu, com sua voz firme. "Se não agirmos agora, seremos exterminados. Precisamos levar a luta até eles, antes que tenham a chance de nos cercar." O plano era arriscado. Os rebeldes atacariam a cidade de Lume diretamente, usando táticas de guerrilha para desestabilizar o governo e libertar os prisioneiros mágicos que estavam detidos nos calabouços da Ordem da Razão. Sebastião seria peça-chave nessa ofensiva. Com sua habilidade de criar ilusões que beiravam a realidade, ele seria responsável por desorientar as forças do governo e proteger os rebeldes enquanto avançavam. À medida que o plano era discutido, Sebastião sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que suas ilusões poderiam ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porém, ainda havia uma parte de si que temia perder o controle de seu poder. Na véspera da batalha, Sebastião foi até Amara para falar sobre seus receios. "E se eu falhar? E se minhas ilusões não forem suficientes? Não quero ser a causa de mais sofrimento." Amara, que estava ajustando suas poções para a batalha, olhou para ele com um sorriso tranquilo. "Você não está sozinho, Sebastião. Estamos todos nisso juntos. Suas ilusões não precisam ser perfeitas, apenas precisas. Confie em nós, assim como confiamos em você."
Ela colocou uma mão no ombro dele, transmitindo uma sensação de segurança. A magia não é apenas sobre o que você pode fazer, mas sobre o que todos nós podemos fazer juntos. Na manhã seguinte, os rebeldes partiram para Lume. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e prédios antigos, parecia calma à primeira vista. Mas o grupo sabia que por trás das portas fechadas estavam os soldados da Ordem da Razão, preparados para o combate. Sebastião e Elias lideraram um grupo de magos pelo lado leste da cidade, enquanto Orfeu e Dante coordenavam ataques nas outras frentes. O primeiro movimento foi de Sebastião. Utilizando tudo o que havia aprendido, ele conjurou uma ilusão massiva sobre o centro da cidade, fazendo parecer que uma gigantesca tempestade estava se formando. Nuvens negras cobriam o céu, trovões ecoavam nas ruas e relâmpagos rasgavam o ar. Os soldados do governo, acreditando que a natureza estava se voltando contra eles, começaram a recuar, abrindo espaço para os rebeldes avançarem. Enquanto isso, Amara e os alquimistas jogavam suas poções mágicas, que explodiam em flashes de luz, cegando temporariamente os inimigos. Os rebeldes usavam a confusão para resgatar prisioneiros e libertar os magos detidos. Porém, o chanceler Augusto estava preparado. Ele tinha em seu poder um artefato antigo, a Cápsula de Anulação, um dispositivo capaz de suprimir a magia em um raio de vários metros. Ele sabia que a chave para derrotar os rebeldes era neutralizar Sebastião e seus truques de ilusão. Com a cápsula em mãos, Augusto liderou suas forças diretamente até o local onde Sebastião estava, disposto a pôr fim à resistência de uma vez por todas. Quando Sebastião percebeu que o chanceler estava se aproximando, uma onda de pânico o atingiu. Ele sabia que se a cápsula fosse ativada, todas as suas ilusões se dissipariam e os rebeldes seriam expostos. Ele tinha que agir rápido, mas o medo de falhar voltou a assombrá-lo. "Sebastião!" gritou Elias, ao perceber que o chanceler estava perto demais. "Precisamos de você agora. Não deixe o medo te parar." As palavras de Elias ressoaram dentro dele. Sebastião fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando os abriu, ele se lembrou das palavras de Dante: confiar no coração. Sem mais hesitar, ele conjurou sua ilusão mais poderosa até então. Diante dos olhos do chanceler Augusto, a cidade de Lume começou a se distorcer. Prédios inteiros desapareceram, e uma miragem do campo de batalha surgiu no horizonte. Soldados inimigos começaram a ver duplicatas de seus aliados, confundindo-se e atacando uns aos outros. O caos tomou conta. Augusto tentou ativar a cápsula de anulação, mas a ilusão criada por Sebastião era tão convincente que ele não conseguia diferenciar o real do imaginário. Enquanto o chanceler lutava para manter o controle, Dante e os outros rebeldes o cercaram. Em um movimento rápido, Dante desarmou Augusto e destruiu a cápsula. A batalha virou a favor dos rebeldes e o governo começou a ruir. Com o chanceler capturado e as forças da Ordem da Razão em desordem, os rebeldes tomaram o controle da cidade. Sebastião, exausto, caiu de joelhos, sentindo o peso de sua magia finalmente se esvair. Amara e Elias correram até ele, ajudando-o a se levantar. "Você fez isso, Sebastião", disse Amara com um sorriso de alívio. "Sua magia salvou todos nós." Enquanto olhava para a cidade de Lume, agora livre das garras do governo, Sebastião percebeu que sua magia não era apenas uma ferramenta para enganar ou entreter. Ela era, acima de tudo, um meio de transformar o mundo. E ele havia escolhido o lado certo. Com a vitória dos rebeldes e a queda do governo, a cidade de Lume se viu em um momento de transição. O chanceler Augusto estava preso e a Ordem da Razão havia sido desmantelada. Pela primeira vez em décadas, a magia estava livre. No entanto, a liberdade vinha com novos desafios. A sociedade estava dividida entre aqueles que viam a magia como um dom a ser celebrado e outros que ainda temiam o que não podiam entender. Sebastião Laroche caminhava pelas ruas de Lume, agora em ruínas, enquanto as pessoas começavam a reconstruir suas vidas. Ele olhava para os edifícios destroçados, reflexos de uma luta necessária, mas ainda dolorosa. As ilusões que uma vez criara nos palcos pareciam pálidas diante da realidade que agora enfrentava. No entanto, ele sentia um certo orgulho ao ver o que os rebeldes haviam conquistado. Eles não apenas derrubaram um governo opressor, mas também abriram caminho para um futuro onde a magia poderia coexistir com a ciência e o progresso. No centro da cidade, uma grande reunião foi organizada pelos líderes dos rebeldes. Mestre Orfeu estava ao lado de Elias, Amara, Dante e os outros que haviam liderado a resistência. Eles discutiam os próximos passos para estabelecer um novo governo,
um que respeitasse a liberdade da magia e garantisse que ela nunca mais fosse reprimida. Sebastião observava de longe, sem se aproximar muito da liderança. Ele nunca se viu como um líder ou político. Sua vida sempre foi nas sombras, entretendo, inspirando sorrisos. Agora ele percebia que havia cumprido seu papel na batalha, mas não era sua função moldar o futuro da cidade. Esse trabalho cabia aos mais jovens, aos visionários como Elias e Amara. Durante a reunião, Amara se aproximou de Sebastião. "Você vai embora, não é?" ela perguntou, olhando com a mesma tranquilidade de sempre. Sebastião sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. "Acho que sim. Meu papel aqui está terminado. Lume tem um futuro brilhante pela frente, mas não é meu lugar. Sou apenas um velho ilusionista." Amara balançou a cabeça em negação. "Você é muito mais do que isso, Sebastião. Você nos mostrou o que a magia pode realmente fazer. Não subestime seu impacto." "Não vou", respondeu ele, olhando para o horizonte. "Mas sinto que há outros lugares que precisam de magia, de esperança. Talvez meu caminho esteja por lá." Antes de partir, Sebastião fez uma última visita ao calabouço onde o chanceler Augusto estava preso. Ele encontrou o ex-líder, agora uma sombra de sua antiga arrogância, sentado em uma cela escura. Quando Augusto viu Sebastião, seus olhos se estreitaram em desdém. "Então o velho ilusionista se tornou o herói", murmurou o chanceler, com amargura na voz. "Mas não se engane, Laroche, a magia é perigosa. Ela corrompe. Você pode ter vencido esta batalha, mas nunca ganhará a guerra contra o caos que ela trará." Sebastião observou em silêncio por um momento antes de responder. "A magia não é boa nem má, Augusto. Ela reflete o coração de quem a usa. Foi o medo que corrompeu você, não a magia. Talvez, um dia, você entenda isso." Com essas palavras, Sebastião deixou o calabouço e caminhou até os portões da cidade. Amara, Elias, Mestre Orfeu e Dante o esperavam ali para se despedir. Eles agradeceram por tudo que ele havia feito e o abraçaram como um verdadeiro amigo e herói. "Para onde você vai agora?" perguntou Elias, com um brilho de curiosidade nos olhos. "Não sei", respondeu Sebastião enquanto olhava para o horizonte. "Mas o mundo é grande, e acredito que há muitos lugares que ainda precisam de um pouco de magia." Com um último aceno de adeus, Sebastião Laroche deixou a cidade de Lume. Ele caminhou pelas estradas, sem um destino claro em mente, mas com o coração mais leve do que jamais estivera. Ele sabia que, onde quer que fosse, levaria consigo a magia, não apenas como uma ferramenta de ilusão, mas como uma força para transformar o mundo em um lugar melhor. E assim, o velho ilusionista continuou sua jornada, sabendo que mesmo nos cantos mais sombrios do mundo, sempre há espaço para uma faísca de esperança. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like e se inscreva no Almanaque Mágico. Comente o que achou e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo!